Um bilionário, dono de um império, paralisa ao ver sua faxineira chorando, não pela tristeza dela, mas pelo motivo. Uma marca de nascença, idêntica à de seu neto, que ele acreditava estar morto há 20 anos. Seria possível? Arthur Montenegro era um nome que ecoava nos corredores do poder e das finanças. Seus dias eram uma sinfonia de precisão e controle, regidos do topo de um arranha-céu que perfurava as nuvens de São Paulo. Cada reunião, cada decisão, cada bilhão adicionado ao seu patrimônio era apenas mais uma nota em uma partitura que ele mesmo havia composto. Seu império, construído com aço, vidro e uma ambição implacável, era um testamento de sua genialidade. Ele podia mover mercados com um telefonema e derrubar concorrentes com uma única assinatura. O mundo o via como um titã, uma força da natureza invencível. Mas quando a noite caía e o silêncio de sua cobertura se tornava ensurdecedor, o titã se revelava um homem. O reflexo no vidro panorâmico não mostrava o bilionário, mas sim um avô que nunca conheceu seu neto. 20 anos haviam se passado desde a tragédia, desde o dia em que sua única filha, sua amada Clara, foi tirada dele em um acidente de carro. Ela estava grávida, há poucas semanas de dar à luz um menino. A notícia oficial foi devastadora. Nem ela, nem o bebê sobreviveram. Desde então, um vazio se instalou no coração de Arthur. Um buraco que nenhuma fortuna poderia preencher. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas vivia em um deserto particular, assombrado pelo fantasma de uma risada de criança que ele nunca ouviria e de um futuro que lhe foi roubado. O império era sua distração, sua armadura. Mas por dentro, Arthur era apenas um homem de luto, congelado no tempo, no dia em que perdeu tudo o que realmente importava. Enquanto o império de Arthur pulsava com uma energia frenética, Helena se movia por seus corredores como uma sombra. Ela havia sido contratada há poucas semanas, uma das muitas peças anônimas que mantinham a gigantesca engrenagem funcionando. Com quase 60 anos, seus movimentos eram metódicos e eficientes, resultado de uma vida inteira de trabalho duro. Ela limpava os escritórios suntuosos, polia as mesas de mogno e aspirava os tapetes caros, sempre com uma expressão de dignidade silenciosa. Helena não falava muito. Seus colegas a viam como uma mulher reservada, talvez um pouco triste. Havia uma melancolia em seu olhar, uma profundidade que contrastava com a tarefa mundana que executava. Ninguém ali sabia de sua história, das batalhas que ela travava todos os dias ao voltar para casa, em um bairro modesto do outro lado da cidade. Ninguém sabia que cada centavo que ela ganhava era para garantir o futuro de seu neto Léo, a única luz em sua vida. Para Arthur, ela era praticamente invisível. Ele cruzava com ela nos corredores, um aceno de cabeça quase imperceptível, sem jamais registrar seu rosto. Ela era apenas a faxineira, mais um detalhe no cenário de sua vida opulenta. Ele não podia imaginar que aquela mulher, com seu uniforme simples e suas mãos calejadas pelo trabalho, carregava em sua história a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria dor. O destino, com sua ironia peculiar, havia colocado a resposta para o vazio de Arthur bem diante de seus olhos, disfarçada na figura mais humilde de seu vasto império. E, por enquanto, ambos permaneciam alheios à teia invisível que começava a se tecer ao redor deles. O escritório de Arthur era um santuário de poder e minimalismo. Linhas retas, cores sóbrias, tecnologia de ponta. Havia, no entanto, um único objeto que quebrava a frieza do ambiente. Um porta-retrato de prata, posicionado de forma que apenas ele pudesse ver claramente. A foto era de sua filha, Clara, em seu último ensaio de gestante. O sorriso dela era radiante, as mãos repousando protetoramente sobre a barriga proeminente. Era a imagem da felicidade, um eco doloroso de um futuro que nunca chegou. Para Arthur, aquele retrato era sagrado. Era sua conexão diária com ela, um lembrete do amor que o movia e da dor que o paralisava.
Nenhum funcionário ousava tocar naquele objeto. Era uma regra não dita, um limite invisível que todos respeitavam. Certa noite, enquanto Helena fazia a limpeza do escritório, seus olhos foram atraídos pela foto. Arthur havia saído para uma reunião de última hora e o silêncio permitiu que sua curiosidade vencesse a discrição. Ela se aproximou, com o pano de pó na mão, e olhou para o rosto sorridente de Clara. Uma pontada estranha, uma sensação de familiaridade a atingiu. Aquele sorriso, a forma dos olhos. Havia algo ali que ressoava em sua alma. Ela sentiu uma tristeza que não era sua, uma conexão inexplicável com aquela mulher desconhecida. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Era apenas cansaço, talvez, ou a melancolia do ambiente. Ela se afastou do retrato sem entender que acabara de olhar para o rosto da mãe biológica do menino que ela chamava de neto. Naquele instante, duas linhas do tempo, duas histórias de perda e amor se cruzaram sobre a mesa de Mogno, e o universo prendeu a respiração, aguardando o momento em que os véus finalmente seriam rasgados. Longe dos arranha-céus e do luxo corporativo, em uma casa pequena de paredes coloridas, vivia Léo. Aos 20 anos, ele era um jovem cheio de vida e sonhos, apesar das circunstâncias humildes. Seu mundo era moldado pelo amor incondicional de sua avó, Helena, que era sua rocha, sua confidente e sua maior incentivadora. Ele estudava à noite, cursando administração em uma faculdade pública, e durante o dia fazia pequenos trabalhos para ajudar nas despesas. Léo era a personificação da resiliência. Ele sabia das dificuldades, via o cansaço nos olhos de Helena, mas nunca deixou que isso o definisse. Pelo contrário, usava cada obstáculo como combustível para seu desejo de dar uma vida melhor para a avó que sacrificou tudo por ele. Havia, no entanto, um pequeno mistério que o acompanhava desde a infância. Uma marca de nascença em seu pulso direito. Tinha o formato curioso, quase como uma pequena constelação ou um mapa antigo. Helena sempre dizia que era seu sinal de sorte. Um beijo de anjo que o tornava especial. Léo gostava da explicação, mas à medida que envelhecia, a curiosidade crescia. Ele não tinha fotos de seus pais, apenas a história contada por Helena de que sua mãe, a filha dela, havia morrido no parto e seu pai nunca fora conhecido. A marca era sua única conexão física com um passado que ele não conhecia. Às vezes, ele a observava, imaginando de quem a teria herdado. Seria de sua mãe ou de um pai anônimo? Era uma pequena peça solta em sua identidade, um lembrete constante de que sua história tinha uma página em branco. Ele não fazia ideia de que aquela marca, aquele sinal de sorte, era na verdade uma chave, um elo perdido com um mundo que ele nem sequer sonhava existir. A vida, em sua coreografia sutil, começou a orquestrar pequenos encontros. Às vezes, ao final do dia, Léo ia encontrar Helena na saída do imponente prédio comercial. Ele a esperava do outro lado da rua, observando o fluxo de executivos apressados, um mundo tão distante do seu. Em algumas dessas ocasiões, Arthur Montenegro estava de saída, seu motorista esperando com a porta do sedã de luxo aberta. O olhar de Arthur, geralmente focado no vazio ou na tela do celular, cruzou com o de Léo algumas vezes. Eram encontros fugazes, de segundos. Mas algo no jovem chamou sua atenção. Talvez a postura, a forma como ele esperava pacientemente, ou um brilho de determinação em seus olhos que Arthur reconhecia, pois era o mesmo que ele tivera na juventude. Uma simpatia inexplicável, um calor momentâneo, surgia no peito do bilionário. Ele via no rapaz um potencial, uma força que se destacava da multidão. Para Léo, Arthur era apenas o dono do prédio, uma figura lendária e inalcançável. Ele notava o olhar do homem mais velho, mas o interpretava como a curiosidade de um rei observando um plebeu em seus domínios. Ele não podia imaginar a verdadeira natureza daquela conexão.
Certa vez, uma chuva forte começou de repente. Léo estava sem guarda-chuva, encolhido sob a marquise de uma loja. Arthur, ao passar de carro, viu a cena. Por um impulso que ele mesmo não entendeu, pediu ao motorista para parar. Ele não desceu, não falou com o rapaz. Apenas observou por um instante uma sensação estranha de proteção, quase paternal, o invadindo. Ele balançou a cabeça, dispensando o sentimento como um absurdo, e mandou o motorista seguir. O carro partiu, deixando Léo na chuva e Arthur com um sentimento inexplicável que o acompanharia pelo resto da noite. O que Arthur não sabia era que a dor que o definia também era a fundação da vida de Helena. Enquanto ele lamentava a perda de sua filha e do neto que nunca conheceu, Helena celebrava a vida do neto que ela acreditava ser o único legado de sua própria filha. A história que ela contava a Léo e a si mesma era que sua filha, Joana, havia morrido de complicações no parto, deixando para trás o pequeno milagre que era Léo. A dor de Helena era diferente da de Arthur. Não era um vazio, mas um sacrifício. Ela transformou seu luto em força, sua perda em propósito. Cada ruga em seu rosto contava a história de noites mal dormidas, de trabalhos duplos, de uma dedicação feroz para garantir que Léo tivesse as oportunidades que ela e sua filha nunca tiveram. Ela via em Léo a continuação de sua linhagem, o motivo para levantar todas as manhãs. Em seus momentos de solidão, no entanto, a dor crua vinha à tona. Ela olhava para Léo dormindo e via os traços de Joana, mas também via algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Uma nobreza, uma força que parecia vir de outro lugar. Ela se sentia culpada por esses pensamentos, como se estivesse traindo a memória de sua filha. Dois mundos, o do bilionário e o da faxineira, giravam em torno do mesmo eixo de dor e perda, mas em direções opostas. Arthur estava preso ao passado, paralisado pela ausência. Helena estava ancorada no presente, impulsionada pela presença. Ambos amavam o mesmo menino, um como a memória de uma perda insuperável, o outro como a promessa de um futuro redentor. Eles eram dois polos de um mesmo ímã, ainda sem saber que a força que os unia e os separava era a mesma pessoa. A marca de nascença não era apenas uma marca, era uma herança, um segredo sussurrado através de gerações na família de Arthur. Sua avó a tivera, sua mãe também, e então, para sua imensa alegria, sua filha Clara nasceu com o mesmo sinal distintivo no pulso direito. Era uma pequena mancha de pigmentação mais escura, com 3 pontos menores ao redor, lembrando a constelação de Órion em miniatura. Quando Clara era criança, Arthur inventou uma história para ela. Ele dizia que não era uma simples marca, mas um mapa secreto da família. Um mapa que garantia que, não importava onde estivessem no mundo, eles sempre encontrariam o caminho de volta um para o outro. A pequena Clara adorava a história. Ela exibia o pulso com orgulho, como se carregasse um tesouro. A marca se tornou um símbolo do vínculo inquebrável entre pai e filha. Quando Clara engravidou, a expectativa era imensa. "Será que ele também terá o nosso mapa, papai?" Ela perguntou a Arthur, radiante, poucas semanas antes do acidente. Arthur sorriu e disse que era certo que sim. Era a continuação da linhagem, a promessa de que o laço familiar se estenderia por mais uma geração. Após a tragédia, a lembrança daquela marca se tornou uma fonte de dor torturante para Arthur. Era mais uma coisa que a morte havia lhe roubado. A chance de ver aquele pequeno mapa no pulso de seu neto. A marca, que antes era um símbolo de conexão e alegria, transformou-se em um emblema de sua perda. Ele tentou esquecer, mas a imagem da pequena constelação familiar estava gravada em sua memória, um lembrete constante e doloroso do que poderia ter sido e nunca foi. Aquele dia começou com sol e promessas. Clara estava voltando de sua última consulta pré-natal.
O médico havia garantido que tudo estava perfeito. O bebê era forte, saudável, e o parto era esperado para as próximas 2 semanas. Ela ligou para o pai, a voz borbulhando de felicidade. "Estou levando seu neto para casa, papai. Ele está ótimo." Foram as últimas palavras que Arthur ouviu de sua filha. A tragédia aconteceu em uma fração de segundo. Um caminhão desgovernado, freios falhando em uma descida, uma colisão inevitável. O carro de Clara foi atingido em cheio. Quando as equipes de resgate chegaram, a cena era devastadora. Clara foi levada às pressas para o hospital mais próximo, um hospital público que estava no caminho, não o hospital de luxo onde o parto estava planejado. Arthur chegou ao hospital em um estado de pânico cego. As horas que se seguiram foram um borrão de corredores brancos, cheiro de desinfetante e rostos piedosos. Finalmente, um médico, exausto e com os ombros caídos, veio com a notícia. Eles haviam feito tudo o que podiam. Clara sofreu ferimentos internos graves. Eles tentaram uma cesariana de emergência, mas era tarde demais. "Sinto muito, Sr. Montenegro", disse o médico com a voz baixa. "Perdemos os 2. O mundo de Arthur se desintegrou. A dor era uma força física, roubando-lhe o ar, esmagando seu peito. Ele se recusou a ver os corpos, não podia. Queria manter em sua mente a imagem de Clara sorrindo, a mão na barriga. Naquele dia, Arthur Montenegro, o titã dos negócios, morreu. O que sobrou foi uma casca, um homem movido pela rotina e assombrado por fantasmas. Ele nunca questionou o relatório oficial. A dor era tão avassaladora que investigar os detalhes parecia uma profanação da memória de sua filha. A vida de Helena e Léo era uma batalha constante contra as contas que se acumulavam. O salário de Helena como faxineira mal cobria o aluguel, a comida e as despesas básicas. Léo, com sua determinação feroz, contribuía com tudo o que ganhava em seus trabalhos temporários, mas a faculdade consumia a maior parte de seu tempo e energia. Recentemente, a situação havia se tornado mais crítica. Uma infiltração no telhado da pequena casa, causada por chuvas torrenciais, ameaçava destruir o pouco que eles tinham. O custo do conserto era proibitivo, muito além de suas economias. Helena começou a fazer horas extras sempre que possível, chegando em casa exausta, os ossos doendo, mas com a determinação de quem luta por sua única razão de viver. Léo sentia o peso da situação. Ele se sentia culpado por não poder fazer mais, por sua faculdade ser mais uma despesa do que um investimento imediato. Ele chegou a considerar trancar o curso por 1 semestre para conseguir um trabalho em tempo integral. Helena o proibiu veementemente. "Seu estudo é o nosso futuro, meu filho. É a promessa que fiz à sua mãe", ela disse, com uma firmeza que não admitia discussão. Essa nova pressão financeira foi o que levou Helena a aceitar o trabalho no prédio de Arthur Montenegro. O salário era um pouco melhor e a empresa oferecia benefícios que ela nunca tivera. Ela via aquele novo emprego como uma bênção, uma luz no fim do túnel. Mal sabia ela que estava entrando no epicentro de um passado que ela desconhecia e que a solução para seus problemas financeiros estava intrinsecamente ligada a um segredo que ela guardava sem saber. Arthur Montenegro não era conhecido por sua generosidade pessoal. Suas doações eram corporativas, calculadas, parte de uma estratégia de imagem pública. Mas algo estava mudando nele, fissuras sutis em sua armadura de indiferença. Talvez fossem os encontros casuais com Léo, ou a visão daquela faxineira silenciosa que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Um dia, ao passar pelo Departamento de Recursos Humanos, ele ouviu, sem querer, uma conversa. Uma gerente comentava com outra sobre a situação de Helena, a nova funcionária da limpeza. Falavam sobre suas dificuldades, sobre o neto que ela criava sozinha e sobre as horas extras que ela estava fazendo para consertar o telhado de casa.
Normalmente, Arthur teria ignorado. A vida de seus funcionários era um detalhe administrativo, não um problema seu. Mas, desta vez, ele parou. A menção ao neto o atingiu de forma inesperada. Ele pensou no rapaz que via do outro lado da rua, esperando pela avó. Seria ele? Movido por um impulso que não soube explicar, Arthur entrou na sala. Ele não se identificou como o CEO. Apenas disse, com uma voz neutra, que havia ouvido a conversa. "Existe um fundo de emergência para funcionários?" ele perguntou. A gerente, surpresa, disse que sim, mas que era para casos extremos. "Considere este um caso extremo", disse Arthur. "Resolvam o problema do telhado dela e garantam que seja uma doação anônima do fundo. Não quero que ela saiba de onde veio. Apenas digam que a empresa valoriza seus funcionários." Ele saiu da sala antes que pudessem fazer perguntas. Foi um gesto pequeno para um homem de sua fortuna, mas monumental para o próprio Arthur. Foi a primeira vez em 20 anos que ele agiu não como um bilionário, mas como um ser humano tocado pela história de outro. A generosidade anônima da empresa foi um alívio imenso para Helena e Léo. O telhado foi consertado e uma pequena cesta básica chegou como um bônus inesperado. Helena chorou de gratidão, agradecendo a Deus pela bênção. Léo, no entanto, sentiu algo além do alívio. Aquele gesto, vindo de um lugar tão impessoal como uma corporação gigante, o fez pensar sobre o mundo e sobre seu lugar nele. Com a pressão financeira momentaneamente aliviada, sua mente se voltou novamente para as perguntas que o assombravam. Quem era seu pai? Como era sua mãe? A história de Helena era cheia de amor, mas curta em detalhes. "Vó, como minha mãe era?" ele perguntou certa noite. "Ela se parecia comigo?" Helena sorriu, uma sombra de tristeza em seus olhos. "Você tem o sorriso dela", ela disse, "mas seus olhos são diferentes." "E a marca no meu pulso? Era dela?" Léo insistiu. Helena hesitou por um instante. "Não, meu filho. A marca é só sua. É o seu sinal de sorte." A hesitação dela, por menor que fosse, não passou despercebida por Léo. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez houvesse mais na história do que ele sabia. A curiosidade, antes uma chama branda, começou a se intensificar. "Aposto que muitos de vocês acreditam em destino ou em coincidências que parecem ser mais do que isso. Você já viveu algo que parecia ter sido escrito para acontecer? Me conta aqui nos comentários." A empresa de Arthur estava organizando um evento de confraternização para os funcionários e suas famílias. Helena, inicialmente relutante em misturar sua vida pessoal com o trabalho, foi convencida por Léo, que estava curioso para ver o famoso prédio por dentro. Era uma tarde de sábado, e o ambiente corporativo, geralmente austero, estava mais relaxado. Enquanto Helena conversava com algumas colegas, Léo, com sua curiosidade natural, decidiu explorar. Ele se afastou do grupo e acabou no andar da presidência, que estava silencioso e vazio. A porta da biblioteca particular de Arthur estava entreaberta, e a visão dos livros, do chão ao teto, o atraiu como um imã. Ele entrou, maravilhado. Distraído por um volume antigo de capa de couro, ele não viu um pequeno banco fora do lugar. Tropeçou e, para evitar a queda, apoiou-se em uma estante. No processo, arranhou o braço em uma quina de metal, um corte superficial, mas que sangrou um pouco. Foi nesse exato momento que Arthur, que havia decidido buscar um documento em seu escritório, entrou na biblioteca. Sua primeira reação foi de irritação. Quem era aquele jovem ali em seu santuário particular? "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz dura. Léo se virou assustado, o rosto pálido. "Me desculpe, senhor, eu só estava olhando." Foi então que Arthur viu o sangue escorrendo pelo braço do rapaz. Seu instinto, surpreendentemente, não foi de raiva, mas de preocupação. Ele se aproximou, pegou um lenço no bolso e pressionou contra o corte. E então ele viu, bem ao lado do arranhão,
Inconfundível estava a marca. A pequena constelação, o mapa secreto de sua família. O mundo de Arthur parou de girar. Arthur congelou. Sua mente, treinada para analisar dados e probabilidades, simplesmente não conseguia processar a informação. Ali, no pulso do neto de sua faxineira, estava a marca idêntica à de sua filha. A mesma forma, a mesma localização. Por um instante, o tempo pareceu retroceder 20 anos. Ele podia ouvir a voz de Clara. Será que ele também terá o nosso mapa, papai? Ele soltou o braço de Léo como se tivesse levado um choque. O rapaz, confuso com a reação estranha do homem, apenas agradeceu pelo lenço e saiu apressado da sala, assustado com a intensidade do olhar de Arthur. Sozinho na biblioteca, Arthur sentou-se, o coração martelando no peito. Não podia ser. Era uma coincidência. Uma coincidência cruel e impossível. Marcas de nascença podiam ser parecidas. Era isso. Sua mente lógica tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional, uma forma de encaixar aquele evento anômalo em uma caixa de normalidade. O luto, a idade, o estresse. Talvez estivesse vendo coisas, mas a imagem não saía de sua cabeça. A clareza, a perfeição dos detalhes era idêntica. Ele passou o resto do fim de semana trancado em sua cobertura, a agitação interna crescendo a cada hora. Pela primeira vez em 2 décadas, ele pegou as fotos antigas de Clara quando criança, comparando a marca dela com a imagem mental que tinha da marca do rapaz. Eram iguais. A semente da dúvida, uma semente minúscula e aterrorizante, havia sido plantada. E contra toda a lógica e toda a dor, ela começava a germinar. A segunda-feira chegou e Arthur estava visivelmente perturbado. Ele mal conseguia se concentrar nas reuniões, sua mente voltando incessantemente para a cena na biblioteca. Ele precisava ver a marca de novo, mas como? Não podia simplesmente abordar o rapaz. A ideia era absurda. Naquela noite, ele ficou até mais tarde no escritório, revirando documentos que não conseguia ler. Helena chegou para sua rotina de limpeza. O silêncio entre eles era o de sempre, mas a percepção de Arthur havia mudado. Ele agora a via. Via a mulher por trás do uniforme. Enquanto limpava a mesa de Arthur, Helena, como que atraída por uma força invisível, pegou novamente o porta-retrato de Clara. Desta vez, a luz do abajur incidia de uma forma diferente sobre a foto. Ela notou um detalhe que não vira antes: a semelhança do formato do rosto de Clara com o de Léo. O queixo, a linha do cabelo, eram sutis, mas estavam lá. Uma onda de emoção a invadiu. Uma confusão de sentimentos que ela não compreendia. Pensou em sua própria filha, Joana, e na história que construiu para si mesma. E então pensou em Léo. Naquele momento, uma torrente de amor, tristeza e uma estranha sensação de perda se misturaram, e as lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Ela não chorava pela mulher na foto, mas por uma conexão que sentia e não podia explicar. Chorava pela semelhança, pela coincidência, pela dor que parecia unir todos eles. Ela segurou o retrato contra o peito, um soluço baixo escapando de seus lábios. Arthur, ouvindo o soluço abafado, levantou a cabeça. Ele viu Helena de costas, segurando o porta-retrato de Clara. A raiva foi sua primeira reação, uma invasão de sua privacidade, de seu luto. Ele se levantou pronto para repreendê-la, para demiti-la talvez. "O que você pensa que está fazendo?" ele disse, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. Helena se virou, o rosto banhado em lágrimas. Ela não parecia culpada, apenas devastada. Ela estendeu a foto para ele. "Me perdoe, Sr. Montenegro. Eu não devia, mas ela se parece tanto com ele." "Com ele quem?" Arthur perguntou, a irritação dando lugar a uma curiosidade tensa. "Com meu neto, com o Léo", Helena sussurrou. O sorriso, o formato do rosto,
É como olhar para uma versão feminina dele. E a história que o Senhor me contou uma vez sobre sua filha. Ela parou, respirando fundo. Eu sinto muito pela sua perda. Eu também perdi minha filha. Ela morreu no parto quando Léo nasceu. O ar na sala ficou pesado. A confissão de Helena, a dor compartilhada, criou uma ponte inesperada entre eles. Arthur olhou da mulher em prantos para a foto em sua mão. A semente da dúvida, que ele tentara esmagar, explodiu em sua mente. A semelhança, a marca de nascença, a história de 2 filhas perdidas e 2 netos. As peças, antes dispersas, começaram a se mover, a se alinhar em um padrão aterrorizante e impossível. Por que você estava chorando, Helena? Ele perguntou, a voz agora suave, quase um sussurro. A pergunta não era mais uma acusação, mas um pedido de ajuda para entender o que estava acontecendo. Helena respirou fundo, tentando organizar a avalanche de pensamentos e emoções. Senhor, eu sei que isso vai soar como uma loucura. Por favor, me perdoe se eu estiver sendo desrespeitosa. Mas desde o dia em que vi essa foto pela primeira vez, algo não sai da minha cabeça. Ela gesticulou em direção ao retrato de Clara. A semelhança com meu neto é apenas o começo. No dia do evento da empresa, Léo se machucou. Nada grave, um arranhão, mas foi no pulso. E ele tem uma marca de nascença, Senhor. Uma marca muito particular que ele tem desde que nasceu. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia o que estava por vir, mas precisava ouvir. É uma mancha pequena com 3 pontinhos em volta. Nós sempre chamamos de sinal de sorte, continuou Helena, a voz embargada. Quando o senhor me contou há algumas semanas sobre a perda de sua filha e de seu neto no mesmo dia em que Léo nasceu. E agora, vendo essa foto de novo e lembrando da marca, ela parou, as lágrimas voltando. Eu sei que é impossível. Minha filha, Joana, morreu naquele hospital e me entregaram meu neto. Mas a coincidência é demais para o meu coração aguentar. Ela não estava acusando, não estava pedindo nada, estava apenas compartilhando o peso de uma dúvida que se tornara insuportável. Ela estava, sem saber, verbalizando a pergunta que Arthur vinha se fazendo nos últimos 2 dias. A pergunta que tinha o poder de destruir ou reconstruir seu mundo. A mente de Arthur se fechou. A lógica, a razão, o muro que ele construiu ao redor de sua dor por 20 anos, tudo se ergueu para repelir as palavras de Helena. Era mais fácil acreditar em uma coincidência cósmica do que na possibilidade de que a verdade de sua vida fosse uma mentira. Basta, ele disse, a voz subitamente fria e cortante. Isso é um absurdo, um delírio. Ele se afastou dela, andando de um lado para o outro em seu escritório. Você está me dizendo que, depois de 20 anos, meu neto está vivo e, por uma obra do acaso, é o neto da minha faxineira? Você ouve o que está dizendo? A dor em seu peito se transformou em raiva. Era uma defesa. Se ele aceitasse a menor possibilidade, a dor da esperança seria 1000 vezes pior do que a certeza da perda. Eu entendo que a vida tem sido difícil para você, Helena, e eu lamento por sua perda, de verdade. Mas usar a minha tragédia, a memória da minha filha, para o quê? Para tentar tirar alguma vantagem, para criar uma fantasia. As palavras eram cruéis, e ele sabia disso no momento em que as proferiu, mas não conseguiu pará-las. Era o medo falando, o medo aterrorizante de ter esperança novamente. Helena recuou, como se tivesse levado um tapa. A mágoa em seu rosto era profunda. Não, senhor, nunca. Eu jamais faria isso. Ela o olhou nos olhos, e a sinceridade em seu olhar era inegável. Eu só pensei que o senhor merecia saber da dúvida que está me consumindo. Vendo a negação e a raiva no rosto de Arthur, Helena percebeu que as palavras não eram suficientes. A dor dele era uma fortaleza impenetrável. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu celular simples do bolso do uniforme. Seus dedos deslizaram pela tela.
procurando por uma foto específica que ela tirara há alguns anos, em um dia de sol na praia. Senhor Montenegro, eu não quero nada de você. Eu só quero paz no meu coração. E talvez o senhor também precise disso. Ela se aproximou lentamente e virou a tela do celular para ele. A foto mostrava um Léo adolescente, sorrindo, com o braço estendido para a câmera. O sol iluminava sua pele, e no pulso direito, a marca estava em foco perfeito, nítida e inconfundível. Arthur pegou o celular das mãos dela. Ele deu zoom na imagem, o dedo tremendo. Não era uma semelhança, não era uma coincidência. Era ela, a pequena constelação, o mapa secreto da família, cada ponto, cada curva, exatamente como na sua memória, exatamente como nas fotos de sua filha. Era uma impressão digital genética, uma assinatura que o destino havia deixado. A fortaleza de negação de Arthur desmoronou. O ar escapou de seus pulmões. A raiva se dissipou, substituída por um turbilhão de choque, confusão e uma faísca de esperança tão intensa que queimava. Ele olhou da foto no celular para o rosto de Helena e, pela primeira vez, ele não viu uma funcionária, mas uma mulher que poderia ser a guardiã do seu maior tesouro. A prova estava ali, em sua mão, digital e irrefutável. Arthur devolveu o celular a Helena, sua mão ainda instável. Ele precisou se sentar. O silêncio no escritório era denso, carregado com o peso de 20 anos de história não contada. Vá para casa, Helena, ele disse, a voz rouca, quase irreconhecível. Tire o resto da semana de folga. Eu preciso pensar. Helena, percebendo a magnitude do momento, apenas assentiu e saiu em silêncio, deixando-o sozinho com a bomba que acabara de explodir em sua vida. Assim que a porta se fechou, Arthur agiu. A paralisia deu lugar à ação, a mesma precisão cirúrgica que ele usava nos negócios. Ele pegou seu telefone e ligou para um número seguro, um que não usava há anos. Era de seu chefe de segurança, um ex-agente federal que devia sua carreira a Arthur. Ricardo, preciso de você, agora, disse Arthur, sem rodeios. É o assunto mais importante da minha vida. Em menos de uma hora, Ricardo estava em seu escritório. Arthur contou a história, desde a tragédia de 20 anos atrás até a revelação daquela noite. Ele mostrou a foto da marca no celular de Helena, que ele havia fotografado com o seu. Eu quero a verdade, disse Arthur, os olhos queimando com uma intensidade que Ricardo nunca vira. Eu quero que você revire o passado, o hospital, o dia do acidente, os registros de nascimento, a certidão de óbito da minha filha, a história da família dessa mulher. Quero saber tudo, cada detalhe, discretamente. Ninguém pode saber disso. Ninguém. A caçada havia começado. Arthur não se contentaria com coincidências ou sentimentos. Ele precisava de fatos, provas concretas que confirmassem ou destruíssem a esperança que acabara de nascer. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Arthur. Ele mal dormiu, mal comeu. A cada toque do telefone, seu coração disparava. Ele cancelou todas as suas reuniões, delegando tarefas com uma urgência que deixou seus diretores perplexos. Seu império, pela primeira vez, ficou em segundo plano. Ele só conseguia pensar no que a investigação de Ricardo poderia revelar. Finalmente, na terceira noite, Ricardo ligou. Estou subindo, e você vai querer estar sentado. O investigador entrou no escritório de Arthur com uma pasta grossa nas mãos. Seu rosto estava sério, o semblante de quem carrega uma verdade pesada. Ele não fez rodeios. Arthur, a história é ainda mais complexa do que imaginávamos, começou Ricardo abrindo a pasta sobre a mesa. Sua filha, Clara, chegou ao hospital com vida. A equipe médica conseguiu fazer o parto. O bebê, um menino, nasceu saudável e forte. Arthur prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso. Mas Clara teve uma hemorragia interna massiva. Eles não conseguiram controlar. Ela faleceu na mesa de cirurgia cerca de 1 hora após o parto.
Ricardo fez uma pausa, olhando nos olhos de Arthur. O seu neto sobreviveu, Arthur. Ele estava vivo. A confirmação atingiu Arthur como uma onda, uma mistura de alegria excruciante e dor renovada. Mas a pergunta principal permanecia. Então, o que aconteceu? Onde ele está? Ricardo apontou para um documento na pasta. É aí que a tragédia se transforma em crime. Houve uma troca e não foi acidental. Ricardo continuou, a voz baixa e metódica, enquanto desvendava a trama de 20 anos. Na mesma noite, no mesmo hospital, a filha de Helena, Joana, também entrou em trabalho de parto. Foi um parto complicado. O bebê dela, infelizmente, nasceu sem vida. Ele mostrou a Arthur 2 registros de nascimento. O médico responsável pelo parto de Joana era um residente jovem e inexperiente. Ele cometeu um erro durante o procedimento, um erro que contribuiu para a morte do bebê. Em pânico, com medo de perder sua licença e sua carreira, ele decidiu encobrir tudo. A verdade era sórdida, mais cruel do que Arthur poderia ter imaginado. Ele viu uma oportunidade terrível, explicou Ricardo. De um lado, um bebê saudável cuja mãe acabara de falecer e cujo pai era desconhecido para a equipe do hospital. Do outro, uma mãe que também havia falecido e um bebê natimorto. O residente, com a ajuda de uma enfermeira que ele subornou, trocou os registros. Ele registrou o seu neto, o filho de Clara, como filho de Joana. E registrou o bebê natimorto como o filho de Clara, declarando o óbito de ambos. Arthur sentiu o estômago revirar. Sua perda não foi apenas uma tragédia. Foi um ato de covardia. Um crime que roubou a identidade de seu neto e o mergulhou em 2 décadas de luto desnecessário. Helena chegou ao hospital horas depois, já informada da morte de sua filha, concluiu Ricardo. Eles entregaram a ela um bebê vivo e saudável, dizendo que era seu neto. Um milagre no meio da dor. Ela nunca teve motivos para duvidar. Arthur olhava para os documentos sobre a mesa. Depoimentos, registros adulterados, transferências bancárias antigas para a conta da enfermeira. Era tudo real. Cada palavra de Ricardo era sustentada por provas irrefutáveis. Léo era seu neto. A frase ecoou no silêncio de sua mente, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Uma certeza tão avassaladora que partiu ao meio a realidade que ele conhecia. O chão sob seus pés desapareceu. A dor de 20 anos de luto colidiu com a alegria estonteante da descoberta. As lágrimas que ele segurou por 2 décadas finalmente vieram, não como um riacho, mas como uma inundação. Ele não chorou como o bilionário Arthur Montenegro. Ele chorou como um pai que perdeu uma filha, mas que por um milagre distorcido acabara de encontrar um pedaço dela. Chorou pela vida que seu neto teve, longe dele, cheia de dificuldades que ele poderia ter evitado. Chorou por Helena, a mulher que amou e protegeu seu neto como se fosse seu, porque em seu coração ele era. Ricardo permaneceu em silêncio, testemunhando o colapso do homem mais poderoso que ele conhecia. Aquele não era um momento para palavras, mas para a catarse. Arthur apoiou a cabeça nas mãos, os ombros tremendo com a força dos soluços. O império, o dinheiro, o poder, tudo se dissolveu. Naquele momento, ele era apenas um homem, despido de tudo, exceto da verdade crua e transformadora. Ele era um avô, e seu neto estava vivo. Depois que as lágrimas cessaram, uma clareza tomou conta de Arthur. Uma única e avassaladora necessidade. Ele precisava vê-lo. Precisava ver Léo. Onde eles moram? Ele perguntou a Ricardo, a voz ainda rouca. Ricardo mostrou-lhe o endereço em um mapa no tablet. Um bairro simples, a quilômetros de distância daquele mundo de luxo. Chame meu motorista, ordenou Arthur, já se levantando. Arthur, talvez seja melhor esperar, começou Ricardo. É tarde, é um choque para todos. Eu esperei 20 anos, Ricardo. Eu não vou esperar mais 1 minuto, cortou Arthur, com uma determinação inabalável. Ele desceu até a garagem, mas ao ver o motorista esperando ao lado do sedã, ele parou.
Não. Aquilo não era um negócio. Era a coisa mais pessoal de sua vida. Obrigado, Roberto. Pode ir para casa. Eu mesmo dirijo. O motorista ficou perplexo. Arthur não dirigia seu próprio carro há anos. Mas ele pegou as chaves, entrou no veículo e arrancou, os pneus cantando no chão da garagem. Ele dirigiu pelas ruas de São Paulo, não como o bilionário em sua bolha, mas como um homem em uma peregrinação. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada quilômetro uma eternidade. Seu coração batia descontroladamente, uma mistura de medo e euforia. O que ele diria? Como Helena reagiria? E Léo? Como se conta a um jovem de 20 anos que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira, mesmo que uma mentira nascida do amor? Ele não tinha respostas, só tinha a certeza de que precisava chegar lá. O carro de luxo parecia uma nave espacial pousada em uma rua diferente quando Arthur estacionou em frente à casa simples e bem cuidada de Helena. As luzes estavam acesas. Ele respirou fundo, saiu do carro e caminhou até a porta. Seu coração parecia que ia explodir. Antes que ele pudesse bater, a porta se abriu. Helena estava na soleira, o rosto preocupado. Ela o vira chegar pela janela. Ao seu lado estava Léo, curioso e um pouco intimidado pela presença do poderoso chefe de sua avó. Arthur olhou para Léo. Viu os olhos de Clara, o sorriso dela, a postura que ele mesmo tinha na juventude. Era como olhar para um fantasma e para um milagre ao mesmo tempo. As palavras que ele ensaiou no caminho desapareceram. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos no rapaz. E então, para a surpresa de todos, o grande Arthur Montenegro, o titã dos negócios, ajoelhou-se no chão de cimento da calçada. Ele ajoelhou-se na frente de Léo. Seu braço. Ele sussurrou, a voz embargada, estendendo a mão trêmula. Posso ver seu braço? Léo, completamente confuso, mas sentindo a carga emocional do momento, estendeu o braço direito. Arthur, com uma delicadeza quase reverente, segurou o pulso do rapaz. Ele passou o polegar sobre a marca de nascença, o mapa secreto da família, e então ele desabou. As lágrimas voltaram, quentes e incontroláveis. Ele segurou a mão de Léo contra seu rosto e sussurrou as palavras que estavam presas em sua garganta por 20 anos. É você, meu Deus, é você. Uma pergunta que não sai da minha cabeça nesse momento da história. Se você estivesse no lugar do Arthur, ao descobrir uma verdade tão devastadora e maravilhosa ao mesmo tempo, qual seria sua primeira reação? O que você faria naquele exato instante? Helena, vendo Arthur ajoelhado e chorando, e Léo paralisado em choque, entendeu que a dúvida que a consumia era, na verdade, uma verdade inimaginável. Ela se ajoelhou ao lado de Arthur, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Entre, por favor. Vamos conversar lá dentro. Na pequena sala de estar, o contraste entre os três era gritante. O bilionário, a faxineira e o jovem estudante, todos unidos por um segredo de 20 anos. Arthur, com a ajuda calma e firme de Helena, começou a contar a história. Ele falou de Clara, sua filha, do amor que sentia por ela, do sonho de ser avô. Falou do acidente, da notícia devastadora que recebeu no hospital. Depois, com uma delicadeza imensa para não culpar Helena, ele explicou a descoberta de Ricardo, a troca criminosa, o encobrimento do médico. Ele mostrou a Léo a foto de Clara, sua mãe biológica. Esta era sua mãe, Léo. Ela te amou desde o primeiro momento em que soube que você existia. Ele olhou para Helena, os olhos cheios de gratidão. E esta mulher, disse ele, a voz embargada, esta mulher incrível que te criou. Ela te amou como se fosse do sangue dela, te deu tudo, te protegeu. A história não tira nada de você, Léo. Ela não te faz perder a avó que você ama. Ela apenas te dá um avô que não sabia que te tinha. A verdade pairou no ar, pesada e transformadora.
Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para a difícil tarefa de assimilar uma nova realidade. Léo ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Choque, confusão, tristeza pela mãe que nunca conheceu, uma estranha sensação de pertencimento ao ver a foto de Clara. Ele olhou para Helena, a mulher que ele sempre conheceu como sua única família, e viu o medo em seus olhos. O medo de perdê-lo. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para os dois. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas o seu mundo interior havia virado de cabeça para baixo. Ele era o neto de Arthur Montenegro, o herdeiro de um império. A ideia era tão absurda, tão distante de sua realidade, que parecia um sonho. Mas então ele pensou em sua vida, nas dificuldades, nos sacrifícios de Helena, no amor inabalável que ela sempre lhe deu. Aquele amor era a única verdade que importava. A nova informação não apagava isso. Pelo contrário, a tornava ainda mais milagrosa. Ele se virou. Seus olhos encontraram os de Helena primeiro. Ele caminhou até ela e a abraçou com força. "Você é minha avó", ele sussurrou em seu ouvido. "Sempre foi e sempre será. Nada muda isso." Helena desabou em lágrimas de alívio, abraçando-o de volta. Depois, Léo se soltou e caminhou até Arthur, que o observava com uma mistura de esperança e apreensão. O jovem, com uma maturidade que surpreendeu a todos, estendeu a mão. Mas então, mudando de ideia, ele abriu os braços e abraçou o homem que era seu avô. E pela primeira vez, Arthur abraçou seu neto. No meio da sala simples, a nova e improvável família se uniu em um abraço triplo, selando o passado e dando o primeiro passo em direção a um futuro juntos. Arthur não queria deixá-los. A ideia de voltar para sua mansão vazia, agora que sabia que sua família estava viva, era insuportável. "Venham comigo", ele pediu, quase implorou. "Venham para casa, para a nossa casa." Helena hesitou, olhando ao redor para sua pequena casa, seu santuário. Mas ao ver o olhar de Arthur, um olhar de um homem que estava com medo de que tudo fosse um sonho, ela assentiu. Léo, ainda processando tudo, concordou. Era o começo de algo novo, e eles precisavam estar juntos. A chegada à mansão foi surreal. Léo, que só via o prédio de longe, agora entrava em uma casa que mais parecia um palácio. Os empregados, chocados ao ver o patrão chegar com a faxineira e um jovem desconhecido, tentavam não encarar. Arthur os guiou pela casa, não como um proprietário, mas como alguém que redescobre o próprio lar. "Este era para ser o seu quarto", disse ele a Léo, abrindo a porta de um cômodo que fora decorado como um quarto de bebê 20 anos atrás e nunca fora tocado. Estava congelado no tempo, um museu da esperança perdida. Naquela noite, ninguém dormiu muito. Léo explorou os corredores silenciosos, tentando entender sua nova identidade. Helena, por sua vez, encontrou Arthur na cozinha, incapaz de dormir. Ela preparou um chá para ele, um gesto simples e maternal que quebrou a formalidade do ambiente. Pela primeira vez, Arthur parecia vulnerável e Helena, a faxineira, tornou-se a cuidadora de seu coração ferido. Na quietude da madrugada, sentados à mesa da cozinha, Arthur e Helena conversaram como nunca antes. Ele falou mais sobre Clara, suas manias, seus sonhos. Helena falou sobre Joana, sua simplicidade, sua força. Eles não eram mais patrão e empregada, nem o bilionário e a humilde senhora. Eram avós, dois avós compartilhando a dor da perda de suas filhas e a alegria redescoberta no neto que os unia. Eles choraram juntos, riram de memórias antigas. Naquela conversa, eles forjaram um pacto silencioso. Um pacto de criar Léo juntos, honrando as mães que lhe deram a vida e o amor. A notícia caiu como uma bomba na alta sociedade e no mundo dos negócios. Arthur Montenegro encontra neto perdido. As manchetes eram sensacionalistas, mas a verdade era ainda mais cinematográfica.
Da noite para o dia, Léo passou de um estudante anônimo a um dos herdeiros mais comentados do país. A transição foi avassaladora. Repórteres acampavam do lado de fora da mansão. Convites para eventos chiques se acumulavam. Arthur, com seu instinto protetor agora em força total, blindou Léo e Helena da maior parte do frenesi, mas a mudança era inevitável. Léo foi transferido para a melhor universidade. Teve acesso a recursos que antes só via em filmes. Mas Helena, agora a matriarca indiscutível daquela nova família, tornou-se sua âncora. Ela garantiu que ele não perdesse a cabeça com o luxo repentino. Insistiu que ele continuasse a valorizar as coisas simples, que tratasse todos os funcionários com o mesmo respeito que ela sempre teve. O dinheiro pode comprar muitas coisas, meu filho, mas não compra caráter, ela dizia. Arthur, por sua vez, redescobriu a vida. A mansão, antes um mausoléu silencioso, encheu-se de risadas. Ele começou a sair mais cedo do trabalho para jantar com a família. Passava horas conversando com Léo, não sobre negócios, mas sobre a vida, sonhos, medos. Ele estava compensando o tempo perdido e cada momento era precioso. O bilionário frio estava dando lugar a um avô caloroso e presente. Enquanto a família se ajustava à nova realidade, Arthur não esqueceu o crime que causou 2 décadas de dor. Com as provas coletadas por Ricardo, ele iniciou um processo legal silencioso, mas implacável. Ele não queria um escândalo na mídia, mas queria justiça. O médico, agora um cirurgião respeitado em outro estado, foi localizado. Confrontado com as evidências, seu mundo desabou. A enfermeira, já aposentada, também foi encontrada. Ambos foram levados à justiça. O processo correu em segredo de justiça, a pedido de Arthur, para proteger a privacidade de Léo e a memória de Clara e Joana. Arthur não buscava vingança, mas responsabilidade. Ele queria garantir que aquelas 2 pessoas nunca mais pudessem exercer uma profissão que lida com vidas e que fossem responsabilizadas pelo sofrimento que causaram. No final, o médico perdeu sua licença e enfrentou acusações criminais. A enfermeira, por sua cooperação, teve uma pena mais branda, mas também pagou por seu silêncio e cumplicidade. Para Arthur, fechar aquele capítulo não era sobre punição. Era sobre honrar a verdade. Era sobre garantir que o sistema que permitiu tal falha fosse exposto e corrigido. Ele sabia que nada traria sua filha de volta, mas ao garantir que a justiça fosse feita, ele sentiu que finalmente podia começar a curar a ferida que carregara por tanto tempo, transformando sua dor em uma ação que poderia, de alguma forma, proteger outras famílias no futuro. A transformação de Arthur não foi apenas pessoal, ela transbordou para seu império. A Montenegro Corp, antes conhecida por sua agressividade e foco implacável no lucro, começou a mudar. A frieza deu lugar a uma nova filosofia. Inspirado pela história de sua família e guiado pelas conversas com Helena, Arthur criou uma fundação, a Fundação Clara and Joana. O objetivo era ambicioso: fornecer apoio jurídico, financeiro e psicológico a famílias que foram vítimas de erros médicos, negligência ou que perderam filhos em circunstâncias trágicas. Ele investiu bilhões na causa, não como uma jogada de marketing, mas com um fervor genuíno. O projeto se tornou sua nova paixão. Ele queria usar seu poder e seus recursos para criar um legado que fosse além de prédios e balanços financeiros. Queria que o nome Montenegro fosse associado não apenas à riqueza, mas à compaixão e à justiça. O império, que antes era uma armadura para um homem de luto, agora se tornava uma ferramenta para a cura, não apenas para ele, mas para inúmeras outras pessoas. A empresa de Arthur finalmente havia ganhado uma alma. Os anos seguintes foram de aprendizado e crescimento.
Arthur, que antes via seu império como o ápice de suas conquistas, começou a enxergá-lo de uma maneira completamente diferente. Não era mais um monumento ao seu ego, mas uma plataforma para o futuro de Léo e um veículo para um bem maior. Ele começou a levar Léo para a empresa, não para prepará-lo como um sucessor implacável, mas para ensiná-lo os meandros do poder e da responsabilidade. As lições não aconteciam em salas de reunião frias, mas em conversas durante o jantar, em visitas aos projetos da fundação, em discussões sobre ética e impacto social. Eu construí tudo isso, disse Arthur a Léo um dia, enquanto olhavam a cidade do topo do prédio Montenegro. Mas por muito tempo eu estive construindo um castelo vazio. Eu medi meu sucesso em números, em poder, em conquistas. Levei 20 anos e um milagre para entender que o verdadeiro legado não é o que você constrói, mas quem você inspira. Não é o dinheiro que você acumula, mas as vidas que você toca. Léo, que terminara a faculdade com honras, absorvia cada palavra. Ele tinha a inteligência para os negócios de Arthur, mas também a compaixão e a humildade de Helena. Ele não via o império como um prêmio, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para continuar o trabalho da fundação, para criar uma empresa mais humana, para honrar a memória de suas duas mães. O legado de Arthur não seria mais de aço e vidro, mas de amor, resiliência e propósito, personificado em seu neto. Enquanto Arthur ensinava a Léo sobre o mundo dos negócios, Helena ensinava a ambos sobre o mundo do coração. Ela nunca se acostumou completamente com a opulência da mansão, mas a transformou em um lar. Insistiu em manter tradições simples: o almoço de domingo em família, o bolo de fubá no final da tarde, as conversas na cozinha. Ela se tornou a bússola moral da família. Quando Arthur ficava impaciente com o ritmo lento da burocracia da fundação, era Helena quem o lembrava da importância de cada vida individual. Quando Léo se sentia sobrecarregado com as expectativas, era Helena quem o lembrava de suas raízes e de sua força interior. Ela ensinou a Arthur, o homem que tinha tudo, sobre a riqueza da simplicidade. Ensinou que a maior demonstração de poder não era dar ordens, mas ouvir. Não era comprar, mas cuidar. A mansão, antes um lugar de solidão e silêncio, agora era preenchida pelo cheiro de comida caseira, por risadas e, ocasionalmente, por discussões saudáveis. Helena, com sua sabedoria tranquila, mostrou que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias de Arthur, mas na capacidade de se conectar, de amar e de perdoar. Ela, que chegou àquele lugar como uma funcionária invisível, tornou-se a peça central, a matriarca que uniu um avô partido e um neto encontrado, ensinando a ambos que uma família, não importa como seja formada, é o maior tesouro que alguém pode possuir. Olhando para trás, era impressionante pensar como tudo começou. Com uma marca, uma pequena e insignificante marca de nascença no pulso de um jovem. Um detalhe que, em qualquer outra circunstância, passaria despercebido. Mas naquela história, tornou-se o fio condutor de uma tapeçaria complexa de dor, perda, crime e, finalmente, redenção. Aquela marca era mais do que pigmento na pele. Era um símbolo do destino, ou talvez da teimosia do amor em encontrar seu caminho. Foi a herança de uma mãe para um filho que ela nunca pôde abraçar. Foi o mapa secreto que um avô inventou em uma brincadeira e que 20 anos depois o guiou de volta à sua família. Foi a peça que uniu dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado: o do bilionário em sua torre de marfim e o da faxineira em sua luta diária. A história de Arthur, Helena e Léo tornou-se uma lenda moderna, sussurrada em corredores e contada em artigos inspiradores. Uma prova de que as conexões mais profundas não são quebradas pelo tempo ou pela tragédia. Uma lição de que, às vezes, o universo escreve histórias que a lógica não consegue explicar. A marca de nascença, antes um segredo de família e depois uma fonte de dor,
transformou-se em um emblema de esperança, um lembrete de que mesmo na noite mais escura, uma pequena luz pode brilhar e que segundas chances, por mais impossíveis que pareçam, podem estar escondidas nos detalhes mais simples, esperando apenas o momento certo para serem descobertas. Essa história prova que os laços de família são a força mais poderosa que existe. Se você também acredita nisso e quer ver mais histórias sobre reencontros que mudam tudo, já se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder a próxima. A cena final daquela jornada não aconteceu em uma sala de reuniões ou na capa de uma revista de negócios. Aconteceu em um jardim, numa tarde ensolarada de domingo. Arthur, Helena e Léo estavam sentados na grama, olhando um antigo álbum de fotos. De um lado, as fotos de Clara sorrindo, cheia de vida. Do outro, as fotos de Léo crescendo, seus aniversários, suas formaturas, cada momento cuidadosamente documentado pelo amor de Helena. Pela primeira vez, as duas histórias não eram mais separadas. Elas se uniram, formando uma única narrativa de família, amor e resiliência. Léo agora tinha duas avós em seu coração e a imagem de uma mãe que, de alguma forma, ele sentia que conhecia. Arthur olhou para o neto, que agora discutia animadamente os planos para a fundação, e depois para Helena, que sorria com um orgulho sereno. Naquele momento, ele entendeu a verdade em sua totalidade. Por anos, ele foi conhecido como um bilionário, um titã, um rei Midas que transformava tudo em ouro. Mas sua maior transformação, sua verdadeira fortuna, não tinha nada a ver com dinheiro. Foi a jornada de se tornar simplesmente avô. A maior riqueza de Arthur Montenegro não estava guardada em cofres, mas ali, ao seu lado, no calor do sol da tarde.